Estamos no ESX 2024, Sebrae On é o nosso podcast e estamos agora com Renato Meirelles, comunicólogo, escritor. Renato, como a análise de dados pode impulsionar a inovação no mercado brasileiro? Tudo bem, Bira? Tudo bem todo mundo que está acompanhando a gente? Não dá para achar que criatividade é um exercício retórico, que você sente na frente do computador e tem uma ideia, ou fica cochilando debaixo de uma árvore e de repente, uau, essa ideia surgiu. Você tem que ralar muito para inovar, em especial para inovar com foco no consumidor. Os dados servem para isso, para acabar com o achômetro, para conseguir desenvolver um produto com foco no mercado específico, para desenvolver um serviço, um aplicativo, uma startup que parta de um conhecimento real do seu consumidor. A chance de errar quando você parte por dados é muito, muito menor. Show! E Renato, quais são as tendências comportamentais e de consumo que você identificou nos seus últimos estudos? O que você pode compartilhar com a gente? Opa, vamos lá. Acho que tem algumas tendências, né? Primeiro, uns fatos. A população está ficando mais velha, as mulheres estão participando cada vez mais do mercado de trabalho, a tecnologia tem se universalizado e o brasileiro como um todo está cada vez com menos tempo para conseguir exercitar a sua criatividade, para ter acesso à cultura. Num país que ainda é muito desigual, né? Então vamos lembrar que 76% dos brasileiros são das classes C, D e E. Quando você vê esse cenário, num país desigual como o nosso, mas que está mudando numa velocidade muito grande, você tem algumas tendências que aparecem. Por exemplo, a valorização do tempo. Tudo que significa economia do tempo, o Brasil está correndo atrás. Outra questão é a economia do cuidado. São brasileiros, muitas vezes, com uma escolaridade muito aquém do que deveria, mesmo com o aumento de escolaridade promovido nos últimos anos, que passam a ter como fonte de renda o cuidado dos outros. Sejam crianças que não contam com creches nos bairros onde moram, seja a população mais velha, que muitas vezes não tem com quem ficar quando os membros da família saem para o mercado de trabalho. A outra tendência é a tecnologia como uma ferramenta, como um meio que gera oportunidades entre os empreendedores, em especial os empreendedores de baixa renda. Bacana. E qual é o papel das estratégias de negócios baseado em dados no cenário atual? Olha, dado é a grande moeda do século XXI. Quando você se entra num aplicativo, você está gerando dados, faz uma compra pela internet, leva uma multa, vai no supermercado, entra num programa de milhagem. Você está gerando informações que valem muito para as empresas. A economia dos dados é um movimento que veio para ficar. Mas o que é esse nome estranho de economia dos dados? É o consumidor entender que aqueles dados são dele. E que se alguém quiser acessar esses dados, vai ter que pagar por isso. Seja pagar com dinheiro, seja pagar com serviços. Esse empoderamento dos dados que os consumidores estão gerando, estão trazendo, vai pautar aí as estratégias de geração de renda nos próximos anos. Bacana. E o que você está achando, né, do nosso evento, do ESX 2024? É a primeira vez que você está aqui no Espírito Santo em nosso evento, aqui com o Sebrae? É a primeira vez que eu estou no evento, mas não no estado, né? O estado é maravilhoso, venho para cá, seja para trabalhar, seja passando férias com a família. É muito legal quando a gente vê o Sebrae desempenhando tão bem o seu papel institucional, né? O Sebrae, seja aqui no estado, seja espalhado por todo o Brasil, ou seja o Sebrae Nacional, tem a oportunidade de dar as ferramentas necessárias para que os brasileiros das diferentes rendas, das diferentes classes sociais, das diferentes origens, consigam desempenhar o empreendedorismo, consigam chamar para si a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico da própria vida, que é buscar o seu jeito de trabalhar e de mudar a situação não só da sua família, mas de todo o território onde ele vive. É um privilégio para mim estar num evento como esse, que foca, antes de tudo, na geração de renda, na inclusão produtiva dos capixabas. Você falava também sobre a questão da importância dos números, né? E qual a dica que você poderia dar para os empresários, pensando, né, nessa questão de dados, de números e oportunidades de negócios?
O que mais você poderia contribuir para a gente? Olha, para os pequenos empresários, tem muito dado que está disponível. Disponível no site do IBGE, disponível no site do IPEA, disponível até pelas próprias plataformas da Meta ou do Google. Para os empresários que têm um pouco mais de grana, amigo, faça a pesquisa. Contrate um especialista para ir conversar com os seus clientes, para ir visitar as suas lojas, as lojas dos seus concorrentes. O consumidor é muito mais inteligente do que aquele cara que simplesmente entra na sua loja e escolhe entre a marca A ou marca B. Quando você abrir uma planilha, não esqueça nunca que existe amor no Excel, que os números nada mais são do que a representação de história desses brasileiros. Eu estava lembrando que nós temos no Sebrae, o Data Sebrae, datasebrae.com.br, onde as pequenas empresas podem conseguir informações também. E você gostaria de contribuir com mais alguma outra sugestão? Acreditem que, por mais que a situação em alguns momentos pareça difícil, ninguém vai ser capaz de resolver os problemas, só você. Use as ferramentas necessárias, procure aliados, mas sem otimismo é muito difícil empreender, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E para nossa audiência do podcast Sebrae On, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Tudo bem, galera do Sebrae On? Procure ilocomotiva.com.br ou Instituto Locomotiva nas redes sociais. Pode me taguear também no Instagram, renato.meireles, ou no LinkedIn. Eu costumo responder. Quero ver todo mundo lá. Show de bola. Estamos on.